Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui no Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma comunicação no protocolo SPI por software, utilizando aqui um PIC 16F648. Tá? Vou fazer essa comunicação SPI via software, até porque esse PIC, esse microcontrolador, não possui suporte nativo para a comunicação SPI. Não há nele, mas a gente consegue fazer via software. Para isso eu vou usar a linguagem C e o compilador é o XC8. E para enriquecer um pouco mais o exemplo, eu vou usar aqui um AD da Microchip, que é o MCP3002, que é também, a comunicação dele é SPI, é um AD bastante interessante, de 10 bits. Então, vamos trabalhar aqui a ideia da comunicação SPI por software e nós vamos nos comunicar ali com aquele AD, fazendo algumas conversões, via SPI por software, ok? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da teoria do SPI, como é que é feita essa comunicação, um pouco da teoria daquele CIAD e também das conversões analógicas digitais, né? Vou mostrar o circuito, o programa, explicar um pouquinho, né, do programa, pelo menos as partes principais, para que não fique muito longo, e a gente vai finalizar esse vídeo com o teste desse circuito, ok? Então, vamos lá. Bom, senhores, vamos lá dar uma olhadinha, né, no protocolo SPI. Alguns detalhes importantes, né? O protocolo SPI foi desenvolvido pela Motorola em 1979, ou seja, século passado, né, senhores? Ali, final da década de 70. É um protocolo antigo. O tipo de comunicação dele é serial síncrona entre periféricos e ele foi desenvolvido para curtas distâncias. Ele é muito utilizado em sistemas embarcados. Então a ideia aqui, senhores, é a comunicação entre dispositivos presentes numa mesma placa ou ainda em placas diferentes com um barramento conectando estas dentro, por exemplo, de um mesmo gabinete, de um mesmo rack ou de um mesmo sistema, ok? Ela não foi desenvolvida para comunicações à distância. Para isso a gente tem a RS-232 e a RS-485, né? O SPI não é recomendado para isso. Ela segue a arquitetura mestre-escravo em modo full duplex de até 4 MHz. Hoje em dia, a gente sabe que existem dispositivos que alcançam 10 ou 20 MHz, ou seja, chegam até 20 megabits. A maioria dos dispositivos acusam nos seus manuais entre 1 e 4 MHz, ok? Claro que aceitam velocidades menores sem nenhum problema, às vezes esse barramento ele é chamado de 4 fios, porque você vai precisar de 4 pontos de ligação. Ele tem 4 pontos de ligação, Isso porque ele é full duplex, diferente do I2C, que é half duplex, E ele não requer o endereço do slave como no I2C, Essa seleção é feita via pino de I/O e a gente vai ver a seguir isso. Conforme eu falei, são necessários, são 4 pontos de ligação básicas, O ponto de clock, que é sempre controlado pelo mestre, e esse ponto de clock fica conectado a todos os slaves, todos os dispositivos controlados. Você tem o ponto MOSI, a gente lê isso aqui como Master Out Slave In, conectado ao ponto MOSI de todos os outros dispositivos. Aqui também é Master Out Slave In. Você tem o ponto MISO, que é o Master In Slave Out, conectado a todos os dispositivos também no seu ponto Master In Slave Out. Notem que não há qualquer inversão aqui, senhores? E você tem o ponto chamado Slave Select, que também pode ser entendido como Chip Select. É aqui que cada dispositivo precisa de um ponto específico próprio, Por exemplo, num sistema onde você vai usar muitos dispositivos SPI,
geralmente o que a gente faz é criar um multiplexador, né? Ou seja, você vai adotar um circuito lógico que com poucos pinos de I/O permita você selecionar muitos dispositivos a serem controlados. Por exemplo, um 74LS154, com 4 pinos de I/O você selecionaria 16, um 74LS 138, né? Você com 3 pontos você seleciona até 8 dispositivos e assim por diante, tá? Dependendo da quantidade de dispositivos que você tem e da disponibilidade de pinos de I/O no seu master, tá? Mas o importante é entender que não há qualquer inversão aqui, tá? Os pontos SCLK, MOSI e Slave Select são pontos de saída no master e pontos de entrada no slave. Já o ponto MOSI é um ponto, o ponto MISO é um ponto de entrada no master e é um ponto de saída nos dispositivos controlados slaves, ok? Agora vamos dar uma olhada, né, no que a gente chama de polaridade e fase do clock, que controla, referência, né, no modo que você está usando, o SPI Mode, tá? Isso causa muita confusão nas pessoas, né? E você tem que estar atento. Cada dispositivo vem com 1 ou 2 modos que você pode controlar, tá? Então isso é importante na hora que você vai criar um barramento SPI, tomar cuidado para que os dispositivos que vão estar conectados aceitem os mesmos modos, tá? Para que você não gere aqui um problema, ok? Qual que é a ideia aqui? A polaridade. Vamos falar primeiro da polaridade. Quando a polaridade é 0, significa o seguinte, que o descanso do clock, ou seja, o idle dele é em 0 e o pulso vai para 1, ou seja, o pulso de clock sempre vai de 0 para 1, tá? Tá aqui nessa figura aqui, ó, tá? Sempre de 0 para 1. Quando a polaridade é 1, é ao contrário, significa que o descanso ou o idle dele é em 1, ou seja, high, e o pulso de clock vem para baixo, vai para low, tá aqui, ó. Então isso é a polaridade do clock, ok? Você tem essas polaridades nos vários modos, ok? Tem que atentar para olhar sempre, tá? E o que é a fase do clock? A fase do clock diz respeito a quando o bit de dado é entregue na escrita ou deve estar disponível na leitura. Quando a fase é 0, significa que ele vai estar na borda de subida para a polaridade 0 e na borda de descida para a polaridade 1. Está aqui em vermelho, ó. Neste momento, o bit tem que estar disponível quando é escrita ou leitura, ok? Quando a fase é 1, tá? Significa que o bit vai estar disponível para escrita ou leitura na borda de descida para a polaridade 0 e na borda de subida para a polaridade 1. É o contrário, está aqui. Está vendo aqui embaixo? Ó? Aqui, esta figura aqui é para polaridade, fase 0. E essa aqui embaixo, fase 1. Está vendo? Ó? Então, eu tenho essa diferença. Cada modo trabalha com um tipo de polaridade e fase, né? SPI modo 0, polaridade 0, fase 0. SPI modo 1, polaridade é 0, a fase é 1. SPI modo 2, polaridade 1, fase 0. E o modo 3, polaridade 1, fase 1. Tá? Então isso é importante. Este NCPHA aqui é o negado da fase. Hoje em dia não se usa mais, mas ele está presente na norma, eu trouxe ele aqui. Tá? Você pode ter... Eu nunca vi um dispositivo com isso aqui. Se você tem notícia, deixa aí no comentário. Tá? Mas geralmente são esses dois aqui que importam. E está aqui as diferenças. Muito atenção a isso, ok, senhores? Sempre bastante atento à polaridade e à fase descrita no manual do dispositivo que você vai utilizar. Agora vamos falar, né, um pouquinho sobre o conversor AD MCP3002 da Microchip, escolhido para essa experiência. As suas características principais são: ele tem 10 bits de resolução, a gente já vai ver isso mais à frente, tá? 2 entradas programáveis como single-ended ou
pseudo differential pairs, ou seja, eu posso utilizá-las, né, as duas entradas de forma completamente independente no meu circuito, cada uma ligada a um ponto onde eu preciso tirar uma medida, ou as duas operando como par diferencial, ou seja, uma entrada, o valor de uma entrada menos o valor da outra entrada é o meu valor final. Ela tem uma interface de comunicação SPI, modo 0 e ou modo 3, tá? Você pode operar em ambas, o CI vai aceitar. Nós temos aqui, ó, 0 e 0, polaridade e fase, tá? E polaridade fase 1 e 1, tá? Modo 3 e modo 0. A operação desse CI, a alimentação, né, pode ser feita em 2,7 volts até 5,5 volts, tá? Então, dispositivos de 3,3 volts vão trabalhar tranquilamente com este CI, tá? Você tem 200 kilosamples por segundo máximos a 5 volts e 75 kilosamples máximos a 2,7 volts, ok? Agora, a comunicação com o CI, né? Como falei, ele é um CI que usa a comunicação SPI. Nós temos o pino de CS ou SS, tá? Então ele estando aqui, ó, para baixo, eu estou colocando ele como master, MSB, tá? First, ou seja, o MSB é enviado primeiro, ok? Notem aqui, senhores, ele coloca o clock em alto ou baixo, porque aí depende de como você está trabalhando, tá? Mas a ideia é o seguinte: o primeiro clock, o dado, a ideia é ele manter ele em 0, tá? Logo em seguida você tem o que eles chamam de bit de start. Não confundir com condição de start do I2C, não tem nada a ver. Isso aqui é para este CI específico. Ele pede que esse bit esteja em 1 no primeiro clock que você vai usar aqui, ó, tá? O primeiro clock, na verdade, em 0, nesse segundo clock aqui em 1. Logo em seguida você vai enviar o bit, né, que é SGL ou diff, ou seja, você vai dizer se você quer trabalhar em single-ended ou par diferencial, tá? Se você envia 1, você está dizendo que está trabalhando em single-ended. 0, par diferencial. O bit seguinte, tá, é o ODD, né, o odd ou o sign. Tá? O que esse bit vai informar é o seguinte: se você estiver em single-ended, ele seleciona o canal que você quer trabalhar. 0 para o canal 0 ou 1 para o canal 1, ok? Ele vai fazer a seleção do canal que você quer trabalhar, tá? Se você tiver em par diferencial, o bit já recebe o nome de sign, ou seja, é qual canal passa a ser o positivo e qual canal passa a ser o negativo, tá? Se o bit for 0, o canal 0 é o positivo e o canal 1 é o negativo. Se o bit for 1, o canal 0 é o negativo e o canal 1 é o positivo, ok? E logo em seguida, o MSB first, tá? É o bit. Se ele for 1, você está trabalhando no modo MSB primeiro. Se ele for 0, você vai trabalhar com o modo LSB primeiro, ok? Estes são os bits que você passa para que ele entenda e comece a conversão. A partir do momento que você faz isso, tá? Logo em seguida, o primeiro bit que você colhe é 0, tá? Em seguida, o bit 9, mais significativo. Em seguida, o bit 8 e mais 8 bits para coletar, né, os 8 bits restantes. São 10 bits de dados. Então, senhores, vamos lá falar um pouquinho, né, sobre o circuito, né, que ele é bem simples. Senhores, aqui está a parte do PIC, tá? Esta é a parte que interessa, que está presente na placa. Essa placa, todas as informações necessárias para você montar a sua estão no meu site, links aí na descrição. Caso não queira, é só pegar montar esse circuito aqui, por exemplo, num protoboard ou de uma outra forma, tá? Basicamente, nós temos um PIC 16F628A. Estou usando o cristal 4 MHz externo, os dois capacitores aqui de 33 pf, um resistor para reset, tá? E um capacitorzinho aqui para desacoplamento, e aqui os pinos de conexão, né? Aumentar um pouquinho aqui com
o AD, né, o MCP3002 da Microchip, tá? Eu coloquei o pino de MOSI e o pino de MISO em RA0 e RA1, ok? O pino RB0 eu estou usando para o clock, tá? E o pino RB3 eu estou usando como CS, ok? E aqui eu estou usando os pinos RB1 e RB2 como RX e TX respectivamente, porque na experiência eu vou jogar os dados coletados, né, para via porta serial e vou coletar num programa terminal, tá? Então notem, conforme eu falei, eu liguei, tá, o DIN no MOSI, Master Out Slave In, porque aqui é a entrada de dados, tá? Então, Master Out Slave In. E o DOut é o MISO, que é o Master In Slave Out, ok? E aqui o pino de CS ligado no meu SS aqui, que é o meu pino RB3, ok? Eu tenho um capacitorzinho aqui também de desacoplamento, de 100 nano, e aqui estão as entradas. Eu vou usar ambas como single-ended, tá? Então eu coloquei um trim-pot, tá? Aqui de 10K no canal 0 ligado aos 5 volts, ok? E eu tenho um capacitorzinho aqui eletrolítico de 10 micro que é para ajudar a estabilizar. E aqui eu tenho uma outra entrada, a entrada 1, ligada, né, aos 12 volts, um resistor 15K ohms, né? E aqui um outro trim-pot de 10K, tá? E também aqui um capacitorzinho, tá, para fazer, né, a carga e eu poder medir essa tensão com mais confortável durante os testes, ok? Então, basicamente, senhores, esse é o circuito. Ele é muito simples. Ele está no pacote que eu vou deixar para download. O link está aí na descrição, ok? Senhores, vamos lá dar uma olhadinha, né, no programa. Eu tenho aqui, né, eu começo todo o programa com um cabeçalho, o máximo de informação que eu posso colocar, tá? Configuração dos bits, né, os bit fuzzes do PIC, os arquivos incluídos que estão aqui, tá? Funções externas que eu vou trabalhar, a configuração do PIC, tá? Basicamente desligar comparadores e como que eu vou colocar a configuração dos pinos, né? E basicamente a função main, variáveis locais, a chamada da configuração do PIC, inicialização da USART, porque eu vou precisar, a inicialização da SPI, lembrando, aqui é SPI por software, e aqui tá a mensagem que eu vou mandar via UART, tá? A inicialização do timer depois disso tudo, tá? E em seguida é que eu vou liberar, né? Eu vou ativar os bits, né, aqui nos registradores para habilitar as ints de periférico e, claro, as interrupções globais. E aí eu vou cair num laço, tá? True, um laço que eu vou fazer eternamente, ok? E eu só faço uma medida analógica quando o timer, tá? Eu programo o timer 0 para cada 500 milissegundos. E já começo a trabalhar, né? Apagar a tela, fazer a escrita da tela e fazer a leitura, né, do canal. Aqui, por exemplo, eu estou coletando dentro da variável myconv o valor, tá? E I é o número do canal. Faço as conversões necessárias para mostrar os valores. Eu quero mostrar ele primeiro em hexadecimal, ou seja, é um valor de 10 bits que eu vou mostrar em hexadecimal na tela. E em seguida eu vou fazer uma conversão, tá? Aí já calculando o fundo de escala, aqui ó, 488 para 5 volts, é a minha resolução para 5 volts, e aqui a minha resolução para 12, tá? Eu mudo, porque eu estou com fundo de escala agora de 12 volts, eu não posso manter a mesma. Até poderia, mas aí eu teria que fazer uma conversão para 12 volts, então eu já mudo direto a minha tensão de referência aqui para um fundo de escala de 12 volts, tá? Então aqui seriam 4,88 milivolts e esse cara aqui seria 11,73 milivolts, tá? Não estou trabalhando com ponto flutuante, notem, tá? Não vou trabalhar com ponto flutuante. Aqui eu faço a conversão e depois eu vou chamar uma função que vai converter esse valor, tá, que eu vou encontrar ali, para um valor ASCII inteligível que eu posso enviar via porta serial, ok? Basicamente essa é a função main.
Agora, senhores, vamos dar uma olhadinha, né, no PicSPI.c, que faz para mim todo o trabalho, né, do SPI, leitura e escrita SPI, por software, ok? Eu vou explicar primeiro aqui a write, tá? Que é a função write. O que ela faz basicamente? Ela vai escrever um byte, ela consegue colocar um byte, tá? E o que eu faço aqui basicamente, senhores, é sempre do MSB para o LSB, eu começo a considerar, tá? Eu vou abaixar o clock, vou colocar, tá, o bit de acordo com o que eu, né, o byte que eu tenho aqui, eu faço uma análise comparando ele com o bit, fazendo AND com o bit, que eu começo ele com 80, tá? Hexadecimal, e vou fazendo um shift nele à direita, tá? Então 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2 e 1, ok? E de acordo com o que eu obtenho no resultado do AND, eu coloco o dado em 1 ou em 0 e em seguida levanto o meu SCK, ok? Então eu estou trabalhando exatamente assim. E aqui eu vou para 0, tá? Na saída da função. Aqui eu tenho o meu read, meu SPI read, tá? Aqui no write eu recebo um byte e aqui eu retorno um byte e não recebo nada. É a mesma lógica. O SCK em 0, tá? De acordo com que eu verifico o estado do SDI, ou seja, MISO, Master In Slave Out, eu faço uma lógica OR com o meu bit agora e vou caminhando novamente, tá? Eu estou indo sempre 80, hexadecimal, 40, 20, 10, 8, 4, 2 e 1, tá? E eu vou fazendo essa jogada e aqui eu acrescentei um tempo, um período de clock, tá? Eu acrescentei um períodozinho de clock para que eu possa ter tempo de fazer esta leitura aqui, ok? E no final eu retorno o byte in, tá? E aqui uma outra função também bastante importante, tá? Que é o SPI wread, ou seja, neste caso aqui eu escrevo e leio ao mesmo tempo, senhores. É uma função que permite escrever e ler ao mesmo tempo. Por quê? Aquele CI, ele requer isso, o MCP 3002 requer que eu vá, na medida que eu vou escrevendo, ele vai liberando o bit. Eu coloco um bit, ele libera um bit. Eu coloco outro bit, ele libera outro bit. Basicamente, ela é a mesma, é a união das duas funções, tá? Eu também vou sempre do mais significativo para o menos significativo, tá? Só que agora a ideia é, eu testo o bit e aí eu vou, de acordo com o meu byte, né? E vou mudar o estado do meu MOS, Master Out Slave In, tá? Para na sequência, eu vou temporizar aqui um período, ok? Que eu preciso. E na sequência, tá? Eu faço a leitura do meu bit e volto o meu SCK para 1. Tá? Eu estou escrevendo um bit através do MOS e lendo um bit através do MISO. Tá? Esta é a função SPI wread, ok? E aqui eu tenho a minha função SPI init. O que ela faz basicamente é selecionar, tá? Colocar os meus bits, tá? O meu SCK e o meu SDO. No caso, SCK, o meu MOS e o meu MISO, né? O meu SCK, desculpa, e o meu MOS são saída. E o meu MISO é entrada. E o meu pino de CS ou SS é também saída. Tá? Esses caras aqui estão definidos dentro de PicSPI.h. Ok? Estão aqui. Ó. Tá? Então, se você for usar outros pinos, basta mudar aqui e aqui também. Ok? Basicamente são essas as funções do PicSPI.c. E aqui, senhores, um outro módulo importante, né? Que é o módulo que faz realmente o controle do MCP3002, ou seja, ele quem vai fazer a leitura. E para isso ele vai usar o PicSPI, tá? Que é este módulo aqui, C, ok? Então, este módulo aqui, basicamente, ele tem uma única função, que é a função read, tá? Que ela lê o dado do MCP. Para isso, ela recebe o número do canal, que eu desejo ler, né? E me retorna
um inteiro com 16 bits com o valor da conversão que tem 10 bits. Então eu começo, senhores, com a minha palavra de controle que eu demonstrei anteriormente, né? Então eu tenho aquele primeiro bit em 0, em seguida eu tenho o bit 1, que é considerado start. Na sequência eu estou informando ele com esse bit em 1 que eu vou trabalhar no modo single-ended, e aqui eu estou dizendo que o canal é 0. Na sequência, esse primeiro 1 aqui diz o seguinte, é o MSB first, tá? Os outros outros bits em 1 é apenas para a transmissão, para eu coletar nesse primeiro o bit null, que a gente chama, o bit 9 e depois o bit 8, ok? Aqui eu tenho a seleção do canal. Se o canal for 1, ou seja, se eu pedir aqui para ler o canal 1, o que eu tenho que fazer aqui é um OU com o controle de 1, porque este bit aqui vai para 1, ok? Quando eu faço OU com 10 aqui, ó, esse bit vai para 1, ok? Começo colocando o CS em 0, aguardo 2 microsegundos para estabilizar e, usando a função SPI-WRead, eu insiro o controle, tá? Quando eu inserir o controle, eu já vou coletar os 2 primeiros bits. E aqui eu já começo a arrumar a resposta e limpar o que não é necessário, porque eu só preciso do bit 9 e do bit 8. Tá? Então eu já coleto aqui, faço um shift, já começo a posicionar ele aonde interessa, tá? E faço a limpeza. E na sequência eu mando agora um FF, porque não interessa o que está entrando lá para ele, porque eu só preciso agora coletar mais 8 bits. E aqui é uma lógica OU que já vai me encaixar exatamente onde eu preciso. E aqui eu desligo o CS e vou retornar o valor lido para realizar a conversão. Ok? Então, basicamente, senhores, o programa é este. Agora é partir para o teste, ok? Eu tenho aqui, tá, o trim-pot que vai controlar a entrada dos 5 volts, retirada da própria placa, e aqui o trim-pot dos 12 volts que vem de uma outra fonte, e a tela aqui que permite que a gente veja o que está acontecendo, e aqui o voltímetro, né? O multímetro na configuração de volts aqui. Vamos lá. Liguei, tá? Então já aparece a mensagem, né? Aqui, ó, de boas-vindas, e a partir desse momento nós temos a leitura do canal a 0. Ele informa aqui, ó, qual é o valor do AD que ele recolheu, e depois, após a conversão, o valor aqui, que aqui vai de 0 a 5 volts, e a leitura do AD do canal 1, o valor que ele está lendo e a tensão que ele está convertendo a partir daquilo. Então, por exemplo, se eu alterar, ó, eu vou alterando aqui, ó, eu estou alterando os 12 volts, ok? Estou alterando os 12 volts. No máximo que eu colocar aqui, ó, que seria 3 FF, a saída do meu AD, eu tenho 11,99, né? Seriam os 12 volts. Lembrando que eu coloquei para 12 volts, né? A ideia da conversão. Aí vou voltando, eu consigo ter a medida. E aqui eu vou apertar aqui, vamos, para poder comparar legal. E ali eu tenho 5 volts, tá? Então ali eu estou indicando, eu tenho uma indicação de 2.4 e aqui 2.37, tá? Agora 1.4, aqui 1.38, 388. Então quer dizer, uma precisão até que razoável, né? Até que razoável. Lembrando, eu não estou trabalhando, por exemplo, com ponto. Vamos ligar de novo isso aqui. Tá? Eu não estou trabalhando com pontos flutuantes. Então, se eu levar até o final da escala, é a mesma coisa. Lá eu vou ter 3 FF, tá? Ó. Aqui eu tenho 3 FF e o valor de 4,992. Tá? Que é o que eu estou lendo ali, ó, 4,92 ali, ó. Tá? Então a gente tem até que uma precisão razoável com esse AD. É óbvio que existe toda a problemática de uma montagem, né, num protoboard, que não vai te garantir aí uma precisão muito grande, porque você tem fios, enfim,
nas conexões, onde você tem perdas significativas, tá? Você tem que cuidar disso na hora que você vai fazer layout de placa, que você vai desenhar, né, a questão. E é importante também lembrar que aqui no circuito, né, eu estou trabalhando com trim-pot, os resistores, nada aqui tem precisão. Então, aqui eu estou com 10K, mas o trim-pot, por não ser de precisão, pode não ter 10K, pode ter menos ou mais. A mesma coisa com o meu resistor aqui de 15K e esse trim-pot de 10K. Então, tudo isso influencia. Quando você vai trabalhar com o canal AD, você tem que trabalhar com componentes de precisão no seu entorno. E um outro detalhe, né, diz respeito à minha função aqui de conversão. Eu não estou trabalhando com ponto flutuante, eu faço uma divisão, divisão e multiplicação, né, de inteiros. Então, quando você faz isso, você acaba perdendo alguns dígitos, e isso acaba influenciando no resultado final. Então, quando você for trabalhar, você tem que atentar para este fato aqui, ok? Vou jogar aqui a 3.3, deixa eu ver se eu consigo chegar a 3.3. Olha lá, ó. Na tela eu também tenho 3 ponto alguma coisa, 3.337, e aqui eu tenho 3.28, tá? Então tem uma diferença. Lembrando que eu tenho aqui dois capacitorzinhos que não tem precisão nenhuma, que me ajudam a estabilizar justamente por conta desse monte de fio aqui. O AD tem aquela tendência de ficar flutuando. E você pode resolver isso fazendo, em vez de fazer uma única leitura e já usar essa leitura, você faz, por exemplo, 10 leituras, e tira uma média. Por exemplo, você vai fazer 10 leituras e tirar uma média. É extremamente funcional, é uma solução por software. Lembrando que toda solução por software, ela não corrige problemas de hardware. Se o seu hardware não for muito bem desenhado, muito bem pensado, por mais que você tente corrigir por software, não vai ficar 100%, tá? Então, atente muito bem para o seu hardware para não ter problemas posteriores, ok? Vamos subir aqui os 12 volts, ó. Estou subindo a minha entrada. Se eu mostrar a minha entrada aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou montar aqui agora. Vou passar o multímetro para canal 1. Ó, você não tem os 12 volts, é o que eu falei. Você aqui, ele não é preparado para trabalhar com 12, senhores. Eu vou no máximo aqui até o permitido, 5.5 de entrada aqui, ó. E lá ele está me indicando na tela, como vocês podem ver, 11.99, porque é uma questão da jogada do software que eu fiz, né? Eu troquei ali o valor de referência. Em vez de 5 volts, eu estou trabalhando com 12 volts, porque aí eu já calculo aqui direto. Mas aqui, você pode olhar que ele está com uma tensão diferente, que é 5 volts. Por quê? Essa é a entrada máxima, e é o que esses meus resistores e o potenciômetro estão fazendo aqui. Um divisor de tensão para que eu possa ter de 0 a 5 volts na entrada do meu AD. É um outro detalhe extremamente importante. Você pode ler níveis de tensão muito maiores, mas você tem que se preocupar que a entrada do AD é de 0 a 5 volts sempre, ok? É a tensão de referência que você aplica no CI, ok? Bom, senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, né? Se não for inscrito, peço que se inscreva no canal, por favor, para dar aquela força, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, né? Com pessoas que você acredita que possam também curtir esse vídeo. Não se esqueçam de deixar os seus comentários com suas experiências com conversores ADs, né? Os vários tipos, quais já trabalharam. Né, se já trabalharam com ele, como aqui de forma externa, né? Esse aqui é um AD externo, que geralmente as pessoas costumam trabalhar com microcontrolador já com o AD, mas quando ele não tem, está aqui demonstrado que você pode sim resolver o seu problema, né? Enfim, senhores, eu agradeço muito quem assistiu até agora, o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.